Fala, galerinha do nono ano, aqui é a professora Karine Fernandes, de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Mesmo em meio a essa pandemia, a gente só tem a agradecer, graças a Deus a gente tem saúde. Espero que vocês também tenham mais motivos para agradecer do que tudo, né? Graças a Deus a gente está dentro de uma camada privilegiada, que está conseguindo estudar, que está tendo acesso à educação, em meio a esse caos todo que a gente está vivendo no nosso país, né? Eu espero de coração que as coisas melhorem, que tomara a Deus, né, a gente consiga restabelecer, né, tudo aí no nosso país, que a gente fique bem, que as pessoas consigam logo se vacinar, né, e que tudo volte ao normal, principalmente a escola, né? Tava tão feliz das aulas terem voltado, e aí a gente vai ter esse feriadinho aí de 10 dias, descansar, e aí a gente vai voltar com tudo também, com gás, estudando, afinal de contas é o último ano de vocês aí no ensino fundamental, preparando vocês logo para o ensino médio, né? Foco total. Ano que vem é vida nova. Se Deus quiser, as coisas vão se estabilizar. Vocês terão uma formatura linda no final do ano. Conto com tudo isso aí, né? Então a gente tem que ser um pouco otimista também. Não vamos ficar pensando só nas coisas ruins, não. Vamos pensar também nas coisas positivas que poderão vir no ano de 2021, né? Tomara que esse ano também reserve coisas boas pra gente aí, né? Eu já tenho coisas boas, que são vocês. Vocês são uma das melhores partes da minha vida. São as pessoas com quem eu conto, é para quem eu tenho para quem eu trabalho, para quem eu tenho que fazer. Monto minha aula com o maior amor, porque eu sei que vocês vão assistir. Espero que vocês gostem, que vocês entendam tudo. Sei que essa matéria é um pouquinho difícil, mas vocês são a minha base, o meu alicerce. E eu espero que a gente continue tendo motivos para seguir em frente aí, né? E hoje o nosso motivo de seguir em frente é a unidade 3. A gente vai ver aí, na unidade 3 hoje, sobre o período composto por coordenação. Pô, professor, de novo? Não, galerinha, a gente vai só relembrar, né, o período composto por coordenação e vamos ver um pouquinho melhor sobre orações assindéticas e sindéticas. Então, nós vamos entrar aí nas orações. Caso você não tenha visto a aula passada, eu vou relembrar, né, sobre período composto aí, mas eu vou acrescentar coisa ao período composto. Então é importante que você assista a aula 6. Ela é um pré-requisito para a aula de hoje. Se você não assistiu a aula 6, essa é a aula 7, volta lá, reveja o que é frase, oração, período, para poder depois assistir essa aula. Ela é a base para essa. Professor, eu vi, mas não me lembro, não estou seguro. Volta lá, assiste novamente e depois você assiste essa. Beleza, galera? Posso contar com vocês? Tenho certeza que eu posso, né? Então vamos lá. Bom, gente, vamos lembrar aí oração e período. A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, elas podem ou não ter sentido completo. Por exemplo, estamos indo. Eu tenho uma locução verbal. Um verbo do lado do outro aqui, ó. Uma locução verbal. Por isso que é uma oração. Hoje será um dia agradável. Eu tenho um verbo. Por isso que é uma oração. E elas podem ou não ter sentido completo. Estamos indo aonde? Fazer o quê? Não tem sentido completo. Hoje será um dia agradável. Tem sentido completo. Um enunciado, gente, ele pode ter mais de um verbo ou locução verbal. E aí, para cada locução verbal ou verbo, a gente tem uma oração. É possível que Juliana não faça a prova. Eu tenho, ó, dois verbos. Então, eu tenho duas orações. Para eu saber a quantidade de orações, eu conto a quantidade de verbos. Até aqui nada novo. Já tínhamos visto isso. A gente pode ter o período simples ou o período composto. O período simples ele é formado por somente uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma locução verbal. Quando isso ocorre, o período é chamado aí de uma oração absoluta. Então, olha o exemplo. Faltam apenas alguns dias. Eu tenho só um verbo e eu tenho um período simples porque é só um verbo. E essa oração, formada por um único verbo, é chamada de oração absoluta. Talvez eu vá.
tenho só um verbo, é um período simples, formado por uma oração absoluta. O período composto, ele é formado por duas orações ou mais. Então, eu tenho que ter dois verbos ou duas locuções verbais ou mais. Olha o exemplo. Faço como eu pedi. Então, eu tenho dois verbos, duas orações, período composto. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias e viajarei. Então, eu tenho uma locução verbal, um verbo, dois verbos. Dois verbos e uma locução verbal. Então, eu tenho três orações aí. Uma oração com locução verbal, uma com verbo, outra com verbo. Três. Então, período composto aí, beleza? Então, uma oração, período simples, duas orações ou mais, período composto. Resumindo, um verbo, período simples, dois verbos ou mais, período composto. Orações coordenadas. Orações coordenadas, gente, são aquelas orações que são independentes. O que é isso? A gente tem orações que uma não depende da outra para ter sentido, não tem relação de sentido entre elas. Elas estão ligadas uma à outra apenas pelo sentido, mas uma não depende da outra para existir. Eu posso interpretá-las separadamente e elas não vão perder o sentido. Cada uma delas vão continuar tendo seu sentido aí. Olha esse exemplo. O aluno acordou cedo e começou a estudar, tá? Então, ó, eu tenho duas orações aqui, né? O aluno acordou cedo e começou a estudar. Então, ó, prestem atenção. Se eu falar o aluno acordou cedo, tem sentido sozinho. Ela está sendo ligada a começou a estudar pelo E. Se eu falar começou a estudar, tem sentido também. Então, logo, gente, essa oração, o aluno acordou cedo, não depende da oração começou a estudar para ter sentido. E nem a oração começou a estudar depende do aluno acordou cedo para ter sentido. Por isso que elas são orações coordenadas. Uma não depende da outra para ter sentido, beleza? Elas não têm relação sintática, elas são independentes aqui. Verbo acordou, verbo começou. Então, ó, se eu falar o aluno acordou cedo, você entende. Se eu falar começou a estudar, você também entende, né? Então, uma não depende da outra para ter sentido. Bom, existem as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Nós vamos começar pelas assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são orações que não estão ligadas através de conjunções. O que é isso? Elas não possuem um conectivo. O E aqui, ele é uma conjunção, um conectivo, porque ele está ligando o aluno acordou cedo a começou a estudar. Quando a oração é assindética, ele não vai ter um E, por exemplo, ligando. A gente tem várias conjunções. Estou mostrando o exemplo do E. Quando é assindética, não tem a conjunção, o conectivo. E aí, como que elas são ligadas? Por meio de vírgulas. São as vírgulas que farão esse papel. Meu filho não quer trabalhar, estudar, ser independente, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, quer trabalhar, estudar e ser. Elas estão sendo ligadas por meio de vírgulas. Então, por isso que elas são assindéticas, beleza? Então, as orações coordenadas assindéticas, né? Elas são ligadas por meio de vírgulas. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Sim, né? Super fácil. Aí agora a gente vai ver as sindéticas. Gente, as orações coordenadas sindéticas são orações ligadas por meio de conectivos. O que são os conectivos? Podem ser conjunções ou locuções, né, conjuntivas aí coordenativas, beleza? Exemplo, meu filho quer trabalhar e estudar. O ezinho aqui nesse caso, né, ele é uma locução, né, desculpa, ele é uma conjunção aqui que tá ligando. O meu filho quer trabalhar a estudar. Dependendo dos conectivos, né, que são usados, as orações podem ser orações coordenadas sindéticas aditivas, orações coordenadas sindéticas adversativas, orações coordenadas sindéticas alternativas, orações coordenadas sindéticas conclusivas ou orações coordenadas sindéticas explicativas. Quando a oração, gente, ela é coordenada, tô tentando ver esse pincel aqui, ó, tá? Desculpa. Quando a oração ela é coordenada
sindética, galera. Desculpa, quando a oração é coordenada assindética, só tem aquela lá que não tem a conjunção, não tem o conectivo, só tem uma, a sindética. Quando ela é sindética, tem esses 5 tipos. E a gente vai ver esses 5 tipos agora, beleza? Então, a primeira que a gente vai ver é a oração coordenada sindética aditiva aí. A oração coordenada sindética aditiva, né, são aquelas orações que transmitem a ideia de adição. O que é isso? Elas estão adicionando uma informação à primeira oração. Então, olha o exemplo. Eu e meu namorado jantamos fora e fomos ao cinema. Então, ó, a gente tem aqui o verbo jantamos e o verbo fomos, certo? Esses dois verbos aqui. O e tá ligando essa oração a essa oração. Se eu falar eu e meu namorado jantamos fora, tem sentido. Se eu falar fomos ao cinema, tem sentido. Por isso que elas são coordenadas. Uma não depende da outra. Aqui tem o verbo jantamos, aqui o verbo fomos. Só que o fomos ao cinema tá adicionando uma oração, uma informação a essa oração. Por isso que ela é aditiva, ela adiciona. E ela adiciona, né, com essa conjunção aqui, beleza? Então, sempre que adicionar uma informação, vai ser uma oração coordenada sindética aditiva. A gente tem as principais conjunções ou locuções conjuntivas aditivas. As principais conjunções são e, nem, também e locuções conjuntivas como também. Locução conjuntiva são 2 palavras, tá? Conjunção é uma só. Tanto como são as mais usadas normalmente para poder adicionar uma ideia. Beleza? Nós temos a oração coordenada sindética adversativa. Essas orações, gente, elas transmitem a ideia de oposição. O que é isso? Elas vão dar a ideia de contraste à oração anterior. Elas vão opor alguma coisa que é dita na oração anterior. Então, ó, eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou. Então, ó, eu tenho aqui o verbo que a locução verbal queria ir e o deixou, que é o verbo da outra oração. Se eu falar eu queria ir à festa, tem sentido. Minha mãe não deixou, também tem sentido. Uma não depende da outra, por isso são coordenadas, né? O mais dá essa ideia de oposição. Ele que liga as duas, opondo, ó. Eu queria ir à festa. Aí eu vou opor isso, né? Vou contrastar. Mas minha mãe não deixou. Eu opus, né? Então teve um problema aí com a primeira oração. E o mais faz ela ser adversativa, porque ele opõe. Que eu não estou adicionando uma ideia, que nem na anterior, né? Que eu adicionei uma ideia. Aqui eu fiz uma oposição. E quais que são as principais locuções ou conjunções aí adversativas que mais vão aparecer? O mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Beleza? Então, adversativa faz uma oposição. Nós temos também a oração coordenada sindética alternativa. Essa aí, gente, alternativa, são aquelas que vão dar a ideia de escolha para a gente. Então, ele vai te dar opções e você pode escolher. Tem a ideia de alternância. Ou você fica com um, ou você fica com outro. Você tem opção nesse caso. Então, ó, fale agora ou cale-se para sempre. Então, eu tenho o verbo falar e o verbo calar, né? Então, se eu falar só fale agora, tem sentido. Se eu falar cale-se para sempre, também tem sentido. Por isso que elas são coordenadas. Uma não depende da outra para ter sentido. Eu estou te dando opção. Ou você fala, ou você cala para sempre. Então, por isso que elas são alternativas. São ligadas pelo ou aqui, né? Agora, é obrigatório o uso de vírgula entre as orações coordenadas sindéticas alternativas, caso haja apenas uma oração sindética alternativa, o uso da vírgula é opcional. Aqui só tem uma, né? Agora, se eu tiver duas, eu tenho que colocar a vírgula. Olha de baixo. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Então, ó, eu tenho duas. O ora apareceu aqui e o ora apareceu aqui. As duas, se eu mandar classificar, essa é uma oração coordenada sindética alternativa e essa é uma oração coordenada sindética alternativa. Então,
tem que ter vírgula quando aparecer a conjunção nas duas. Aqui, como apareceu no meio, só a segunda é coordenada sindética alternativa, não precisa de vírgula. Então, cuidado com isso aí, tá? Se aparecer duas vezes, é obrigatório a vírgula. Se aparecer uma vez só, não precisa de vírgula. E quais são as principais conjunções ou locuções conjuntivas alternativas? A gente vai ter o ou, que nem nesse caso aqui, ou você gosta de mim, ou não gosta, ora, que nem foi usado aqui, quer, seja, e assim por diante, beleza? Lembrando que vai ter a ideia de alternância, vai dar uma opção aí. Calma que tá acabando. Nós temos a oração coordenada sindética conclusiva. As orações coordenadas sindéticas conclusivas, elas dão a ideia de conclusão, tá? Elas concluem algo que foi dito na oração anterior. Vou finalizar alguma coisa que foi dita na oração anterior. É obrigatório o uso de vírgula antes da oração coordenada sindética conclusiva, tá? Não é opcional, é obrigatório. Então, olha o exemplo. São adolescentes, logo irão namorar, tá? São coordenadas porque se eu falar são adolescentes, todo mundo entende. Se eu falar irão namorar, todo mundo entende. Uma não depende da outra para ter sentido. E o logo irão namorar está concluindo algo que foi dito nessa oração aqui. O logo, ele tem essa ideia de conclusão. Beleza, pessoal? Verbo são, locução verbal, irão namorar, tá? Quais são as principais conjunções ou locuções conjuntivas conclusivas? Pois, portanto, assim, por isso, então e logo. Beleza? E, por último, e não menos importante, nós temos a oração coordenada sindética explicativa, né? As orações coordenadas sindéticas explicativas, elas vão dar uma explicação sobre alguma coisa que foi dita na oração anterior. Vão explicar algo que ficou vago aí, talvez, né? É obrigatório o uso de vírgula antes das orações coordenadas sindéticas explicativas. Tá vendo que elas têm algo em comum? As explicativas e as conclusivas? Sempre antes das conclusivas é obrigatório o uso da vírgula e antes das explicativas é obrigatório o uso da vírgula também. Beleza? Então, olha o exemplo. Vou almoçar agora porque estou com muita fome. Então, ele está explicando o motivo pelo qual ele vai almoçar agora. Se eu falar vou almoçar agora, tem sentido sozinho. Estou com muita fome, também tem sentido sozinho. Por isso que elas são coordenadas aí, né? Estão sendo ligadas pelo porquê. Eu tenho vou almoçar, que é uma locução verbal, e tenho estou, que é um verbo. Duas orações aí no caso, beleza? Então, o estou com muita fome explica o porquê ele vai almoçar agora. Segunda oração, explicando a primeira. Quais são as principais conjunções ou locuções conjuntivas explicativas? Nós temos que, temos porque, temos pois, temos isto é e temos ou seja. Agora, se vocês prestaram atenção, vocês perceberam que, além do uso da vírgula ser obrigatório, aqui na conclusiva apareceu o pois e aqui na explicativa apareceu o pois. Aí eu fiz aqui um slide explicando quando que o pois é conclusivo e quando que o pois vai ser explicativo. Então, a conjunção pois, ela pode aparecer tanto na oração coordenada sindética explicativa, quanto na oração coordenada sindética conclusiva. Na oração coordenada sindética explicativa, o pois é colocado antes do verbo ou locução verbal. Então, olha o exemplo. Não saia hoje, pois vai chover muito. Então, ó, se eu falar não saia hoje, vai chover muito, você entende. Por isso que elas são aqui, né, coordenadas. Tem sentido sem uma depender da outra, beleza? Aqui o verbo é saia, aqui a locução verbal é vai chover. Percebam que o pois veio antes da locução verbal, por isso que ela é explicativa, beleza? Então, toda vez que o pois vier antes da locução verbal ou do verbo, a oração é explicativa. Agora, na oração coordenada sindética conclusiva, o pois ele é colocado depois
do verbo ou locução verbal. Então, olha o exemplo. Ele está confuso. Precisa, pois, de nosso apoio, tá? Se eu falar, ele está confuso, todo mundo entende. Precisa de nosso apoio, todo mundo entende também, né? Por isso que elas são coordenadas, né? Agora, presta bastante atenção. Aqui eu tenho o verbo estar, ele está confuso, é uma oração. Precisa, pois, de nosso apoio, o pois está vindo depois do verbo precisar, porque o precisa, pois, de nosso apoio é a segunda oração. Aqui ele veio depois do verbo, por isso que ela é conclusiva. Então, essa é a diferença do pois quando ele aparecer. Você vai ter que analisar como que foi construída a estrutura da frase. Se ele aparecer depois do verbo, a oração é sindética conclusiva. Se ele aparecer antes do verbo, a oração é sindética explicativa. Super fácil, né, gente? Pessoal, não se assuste com essa matéria. As orações parecem um bicho, um monstro, mas elas não são, não, tá? Por incrível que pareça, elas são super fáceis. Basta a gente praticar. E nós vamos fazer muitos exercícios dessa matéria. Assista a videoaula quantas vezes for necessário. Eu estarei aqui, mesmo que de longe, tirando todas as dúvidas de vocês. Tenho certeza que os professores de vocês também estarão aí para poder tirar as dúvidas. E que é uma coisa boa da pandemia, a vantagem é que essas aulas ficam gravadas. A gente pode assistir quantas vezes a gente quiser, né? Isso é algo muito positivo na minha cabeça. Então é isso, beleza, pessoal? Qualquer dúvida eu estou à disposição, qualquer problema, tá? Qualquer conversa que vocês precisem ter, uma palavra amiga, eu tô aqui, tá? E é isso, belezinha, galera? Um beijo no coração de vocês, espero que fique tudo bem, tá? Com cada um de vocês, continuem se cuidando e espero revê-los em breve, tá bom? Continuem se cuidando e até a nossa próxima aula.